Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra poder trabalhar com vocês reflexões tão importantes para a nossa didática, né, no dia a dia, né, para a gente deixar as nossas relações, a nossa vida um pouco mais tranquilas, né? E às vezes o personagem mais complicado das nossas relações somos nós mesmos, né? E algumas regrinhas básicas que a gente consegue trabalhar em nós já é suficiente para deixar a nossa vida um pouquinho mais suave, né? E a doutrina espírita, ela, na verdade, é o cristianismo redivivo, né? Quando falamos em doutrina espírita, nós falamos na interpretação do Evangelho de Jesus pelos espíritos, ou seja, os espíritos que já ascenderam um pouquinho em nível consensual, consciente, se conscientizando das leis universais, tiveram a permissão de vir até nós no século XIX para traduzir o Evangelho à luz da doutrina espírita. Ou seja, pegar os ensinamentos de Jesus, e muitos deles, ao longo dos séculos, foram distorcidos, né? Então, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a luz de Jesus, claramente, né? Ou seja, as leis de Deus expostas por Jesus na época que esteve aqui e que, na maioria das vezes, foram distorcidas por nós mesmos. Nós não entendemos, na verdade, muitos recados que foram dados pelo Mestre e, muitas vezes, os subestimamos, né? Levamos na brincadeira. E, na verdade, a doutrina espírita, então, vem nos reafirmar as leis de Deus através do Evangelho de Jesus. Então, isso é muito importante, né? Hoje nós vamos descortinar esta questão do conheça-te a ti mesmo, né? Nós vamos entender a importância de entrar para dentro de si e descobrir um eu que muitas vezes está apagado. Dizendo isso, eu coloco a expressão de Kardec sobre todos nós. Espírito. Allan Kardec denomina o espírito como fluido universal inteligente. Essa é a denominação de cada um de nós. Somos espíritos. Na denominação do Pentateuco, o espírito é imortal. Imortal significa nascer e nunca mais perecer. Então, nós, como espíritos, somos imortais. Nós jamais vamos deixar de existir. Ora, em um corpo físico, usando uma roupagem material para habitar em um mundo também material. Que somos cada um de nós aqui neste plano chamado Terra. Mas a nossa essência espiritual não é terráquea. Nós não somos seres criados aqui na Terra. O nosso corpo é. A nossa consciência não é. A nossa consciência é espiritual, ou seja, nós fomos criados por Deus em um determinado momento na nossa trilha evolutiva. Sabe-se lá quando, né? Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós foi criado em um determinado momento. Um exemplo para que os irmãos entendam. Jesus, que foi o espírito mais perfeito que já habitou este planeta. Quanto tempo de vida nós achamos que Jesus tem? Há 4 bilhões e meio de anos. Quando a Terra foi criada,
Quando se criou uma nebulosa apenas vindo do Sol, onde as partículas da matéria física se uniram para formar esse planeta. Pela ciência de hoje, 4 bilhões e meio atrás. Foi concebido a Jesus a propriedade de governador do planeta Terra. Aí eu volto a pergunta para os irmãos: quantos anos nós achamos que Jesus tem? Mais de 4 bilhões e meio, com certeza, né? Porque em 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era um espírito puro. Espírito puro é aquele espírito que sai da ignorância, do não saber, e encontra a plenitude do conhecimento de todas as coisas. Então, Jesus saiu do átomo, assim como cada um de nós, ao arcanjo. Ou seja, da treva, da ignorância, em direção à luz. Jesus era a concepção de luz para nós aqui, terráqueos. Assim como Jesus, existem no universo muitos Cristos, responsáveis por orbes, por planetas, por estrelas, por lugares aonde servem de habitação e desenvolvimento para o espírito. Para quem? Para o fluido universal inteligente. O fluido universal inteligente é a criação do próprio Deus. Somos cada um de nós. Deuses em escala diminuta. Somos deuses, assim como a bolota do carvalho, que antes de se tornar aquela árvore maravilhosa, é apenas uma semente. E na semente da bolota do carvalho está todas as características daquela árvore frondosa. Deu para perceber o que nós somos? Então, aquele que se menospreza, não tem porquê. Porque, na verdade, nós somos luz. Este é o nosso a nossa verdadeira identidade. Nós somos luzes em fagulhas diminutas, crescendo ao conhecimento de todas as coisas. Em orbes como o nosso, planetas como o nosso, que é um lugar onde habita ainda espíritos infantis, vamos dizer assim, a forma de evolução é através do ego. Então, todos nós que estamos aqui nesse planeta, estamos aprendendo a amar, a se relacionar, a construir, a viver com os erros do trajeto. Porque ainda não temos maturidade para resolver as nossas questões de uma forma mais inteligente, mais sadia, mais salutar, mais amorosa, mais harmônica. Ainda não escolhemos o amor para resolver as nossas questões. Então, aprendemos com o quê? Com o sofrimento. Com, muitas vezes, a doença, muitas vezes, as escolhas erradas que nos levam a situações penosas. Não é? E aí, então, todo o espírito está inserido em leis criadas por Deus para que não haja injustiça no universo. Ou seja, todos nós podemos ter a liberdade de semear. Podemos semear o que quisermos, plantar o que quisermos. Nas nossas relações, podemos semear amor, generosidade, simpatia, carisma. Não é? Ou podemos semear também irritabilidade, ira, ódio, discórdia, mentira. E aí, pela lei, na área da semeadura, nós somos livres. Podemos fazer o que quiser.
Mas na área da colheita, só poderemos colher exatamente o que semeamos. Olha como a justiça funciona. Não há vítimas no universo. Somos vítimas da nossa própria imperfeição, da nossa própria invigilância, da nossa própria semeadura. Olha que maravilha. Então, quando a gente fala em arte de esculpir a si mesmo, ou seja, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar essa luz que eu coloquei no início. Ou seja, se nós somos luzes, se nós somos criados por uma luz, por Deus, a essência de Deus está em nós. E é esta essência que nós precisamos encontrar. E a melhor forma de encontrar essa essência é nos internalizando, buscando o silêncio de nós mesmos, buscando ouvir os recados que nós podemos, nós mesmos, nos dar. Quando internalizamos, nós encontramos em nós as respostas de tudo aquilo que estamos vivendo. Porque tudo que estamos vivendo, na verdade, é a resposta nossa para o mundo. Ou seja, lembra das escolhas? Da semeadura? Pois é, nós somos livres para semear. Então, nos acontecimentos da nossa vida, nós temos a escolha. Nós podemos escolher como reagimos diante de todas as situações que nos acontecem. Não importa que tipo de situação, nós sempre podemos escolher agir bem, pensar bem, fazer o bem. Não importa o que esteja acontecendo conosco. Não é? Tem um livro de Viktor Frankl, que foi um psiquiatra suíço, que escreveu dentro de uma história de 4 anos em centros de detenção na época da Segunda Guerra Mundial. Ele teve 4 anos preso. E ele escreveu uma obra onde ele diz que pode-se tirar toda a liberdade, todos os valores materiais, a família, pode-se tirar o que quiser de um homem, mas não se pode nunca tirar o direito de escolher como ele vai reagir a uma situação. E não importa que situação for, nós podemos sempre reagir positivamente. E esta reação diante da nossa vida é que vai ser, na verdade, o divisor de águas de tudo que retorna para nós nas nossas questões. Conforme a gente age diante dos acontecimentos, a resposta será exatamente o diapasão das nossas escolhas. Vamos lá, então. Onde está escritas as leis de Deus? Kardec nos diz que a lei de Deus está escrito na consciência. Consciência é, na verdade, o interior mental do próprio espírito. Ou seja, é tudo que o espírito, ou seja, que nós, na nossa essência, podemos ter de verdade absoluta. Ou seja, nós aparentamos talvez algo que não somos. Através do nosso ego, nós criamos personagens, nós utilizamos subterfúgios para tentar fazer as coisas de acordo com o que nós queremos, mas talvez a nossa essência seja completamente diferente daquilo que apresentamos. Não é? Então, a consciência é o quê? São as verdades do espírito, ou seja, a tua verdadeira identidade, o próprio espírito, a consciência. Então, onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Lá
para que não haja nenhum tipo de problema de comunicação entre o Criador e a sua criatura. A lei deste Criador já está em nós. O que acontece quando nos afastamos destas leis? Quando não a reconhecemos? Quando não conseguimos lê-la de acordo com o que ela está escrita? Nós nos desequilibramos. A lei é a luz. Quando nos afastamos, vivemos na escuridão. Quando acendemos uma fagulha, a escuridão vai embora. Então, a lei de Deus está dentro de cada um de nós. Lembra da internalização que eu falei? Ou seja, quando nós queremos buscar respostas sobre a nossa existência, temos que nos internalizar. Nós não vamos encontrar essas respostas lá fora. Não é no pastor, não é na igreja, não é no templo. É em nós. Por quê? Porque a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Está em nós. Tudo o que precisamos está em nós. Ou seja, nós temos tudo para viver bem. Nós temos o instinto que nos protege, nós temos o medo, nós temos a fome, o desejo, as paixões, tudo que está em nós para que a gente possa viver a nossa vida apostando naquilo que foi colocado dentro de nós. Nós estamos aqui hoje conversando, eu estou aqui de pé, não preciso pensar, eu não preciso fazer nada para respirar, para estar aqui. Não é? As coisas são naturais. Deus criou cada um de nós naturalmente para sermos seres perfeitos. Precisamos encontrar essa perfeição que já está em nós. Quando estamos doentes, o que nós precisamos encontrar é isso, a perfeição que existe em nós. Nós estamos em experiência, mas nós não somos imperfeitos a ponto de não termos jeito. Nós estamos apenas desviados. Vamos seguir aqui. A chave do progresso, conhece-te a ti mesmo, né? Um sábio da antiguidade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, está lá escrito, né? Ou seja, Santo Agostinho tinha um método de... Chegava no final da noite, ele, ao deitar, fazia uma pergunta para si. Será que eu ofendi alguém? Será que eu descumpri alguma lei de Deus? Será que eu fui descortês, violento? Será que eu machuquei alguém? Ele fazia essas perguntas e se achava as respostas que ele estava inquirindo, ele tinha a possibilidade de, no outro dia, refazer. Então, se ele errou com alguém, ele ia lá no outro dia, pedir perdão, pedir desculpa, refazer o seu ato mal. Então, essa é uma forma também muito inteligente de Santo Agostinho de nós inquirirmos as nossas ações durante o dia, durante a semana, e se realmente estamos fora desse contexto de equilíbrio e harmonia, nós temos a possibilidade de retornar, então, e refazer, usando a inteligência e usando a consciência. Por quê? Porque a consciência nos diz exatamente quando estamos errados. Parem para analisar um minuto, um erro que vocês cometeram essa semana, esse mês. A consciência acusou de alguma forma, mesmo que vocês continuem errando, mesmo que a gente não mude, não pare, não resolva aquela questão, a consciência vai sempre nos acusar. E ela vai estar sempre nos dizendo, corrige, meu amigo, corrige. Quando corrigimos o erro, a consciência nos liberta. Então, as amarras que temos, na verdade, são produzidas por estas leis de Deus que estão em nós, que são, na verdade, a nossa própria proteção de nós mesmos.
O que é a reforma íntima, então? Exatamente, é o processo contínuo de autolibertação. Libertar, e a gente não está falando do inimigo lá da rua, das pessoas difíceis do nosso meio, da nossa família, do nosso trabalho. Não, não. Nós estamos falando de nós. Isso nos interessa nesse momento. Porque, voltando ao Viktor Frankl, quando nós resolvemos a nossa questão, não importa o que vem de fora para dentro, não importa o que vem ao nosso encontro, nós sempre vamos saber reagir, nós vamos sempre encontrar uma solução de prazer, de libertação, de satisfação, aonde a gente consegue ouvir a consciência. Isso é reforma íntima, ou seja, buscando as nossas sombras e trabalhando elas no dia a dia, porque sombras todos nós temos. O diagnóstico, na verdade, que calibra tudo isso, né? Lá na origem, na nossa origem, nós temos todos as paixões que existem no mundo, os desejos que existem no mundo, está dentro de cada um de nós. Vamos pegar um exemplo da fome. Todos nós sentimos fome. Por que nós sentimos fome? Porque se nós não comermos, se alimentarmos, nós vamos morrer. Nosso corpo físico vai abdicar, não vai cumprir a sua missão, a sua tarefa. Então, nós temos fome. Agora, a fome, ela não é um mal para nós. Ela é um bem. Agora, vamos lá no limiar do vício. Está lá, ó, o diapasão ali, ó. Até o meio aqui, a fome é ótima. Ela vai nos salvar, ela vai fazer nos alimentar, uma energia. Se eu comer demais, eu passei do limite da fome, ela virou gula. Passando do limite da gula, ela virou um problema de saúde física. Obesidade, colesterol, diabetes, enfim, uma porção de coisas que vai me acarretar o quê? A curva que nós fazemos diante do diapasão, do limite. Então, tudo na vida é diapasão. E a consciência elevada, o despertar da nossa consciência, quanto mais elevado nós somos, mais capacidade nós temos de discernir o diapasão da harmonia. Ou seja, desejo sexual é um bem, é um benefício para nós. Nós estamos todos aqui hoje encarnados nesse planeta, cumprindo a nossa meta, a nossa missão, através da relação sexual de um homem e uma mulher. Se nós não tivéssemos o desejo sexual, nós não estaríamos cumprindo esse papel, nem estaríamos aqui. Agora, o desejo sexual que passa do limite, ele vira um vício, doença, agressividade, violência, comércio, depravação. Então, nós podemos utilizar esse mesmo exemplo para tudo que nós fazemos. Tudo. Alimentação, preguiça, trabalho. Quantos de nós, né? Principalmente quando estamos na juventude, queremos trabalhar, resolver todas as questões, todos os problemas de uma vez só. E aí a gente baixa a cabeça e trabalha, e larga a família, e larga filho, e quer resolver a vida de uma vez por todas. Não é? E no meio do caminho a gente encontra um enorme de um problema. Estresse, a saúde atrelada ali a processos alimentares, a doenças cardiovasculares, e daqui um pouco nós não conseguimos nem trabalhar mais. Então, o que aconteceu com o trabalho? Ele passou do limite, ele passou do nível, do limiar
Trabalhar é ruim? Não. É uma lei. A lei do progresso. Né? Trabalho é lei do progresso. Quem trabalha não consegue realmente progredir. Agora, se eu não tiver limite, eu com certeza vou arrumar um problema também com coisa que deve ser boa. Né? E assim sucessivamente. Então, todas as paixões têm como princípio originário uma necessidade natural dada por Deus. Deus colocou estas necessidades em cada um de nós, para que a gente possa ser mola propulsora do progresso e do desenvolvimento. Agora, cabe a nós usá-la com diapasão, com equilíbrio. Um sábio da antiguidade já dizia: is medium in virtus. A virtude está no meio. No meio, quer dizer, nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Então, nas nossas questões, tudo que nós fizermos e utilizarmos esse diapasão, nós vamos encontrar equilíbrio. Nas nossas relações, na vida que temos, nos nossos prazeres. Né? Todos nós temos prazeres, hobbies. Agora, se esse hobby virar um vício, nós vamos ter um problema psicológico. Né? Lembra dos programas de televisão onde tem aqueles acumuladores? As pessoas acumulam tudo que quer, tudo que acham necessário, mas que não é, e lotam as suas casas de lixo. E o que aconteceu ali? O nível passou do nível tranquilo, né? Onde a gente pode administrar. Passou daquele nível, começa então o problema. Né? A natureza traçou o limite, mas a nossa mente criou necessidades artificiais. Então nós temos que entender o que é realmente vital para a nossa saúde, nas nossas relações, e o que nos causa problemas. Começou a causar problemas, dependência, negatividade, é o momento de analisar aquela situação. O antídoto não é extirpar a natureza, mas educar a fantasia e fortalecer o freio da vontade. Então, nós não precisamos extirpar, não, agora eu não vou comer mais. Não, se eu não comer, vai ser pior, né? Não, eu não vou ter desejo sexual, não. Não. O irmão lá falou que não. Não. Nós vamos continuar tendo as paixões, os desejos, mas educá-los. Educar a nossa vontade é exatamente o ato de despertar, ou seja, despertar a nossa consciência. O espírito que é desperto, os nossos anjos, né? A gente crê muito no anjo protetor, no anjo guardião, nos espíritos puros. Eles estão num nível em que a consciência é tão elevada que eles usam o diapasão em tudo, não só nas máximas, mas também nas mínimas coisas. E quanto mais nós usamos o diapasão, ou seja, equilibrar as coisas no seu determinado tempo, espaço, tudo vai ser positivo na nossa vida. Então, quanto mais nós somos regrados nas nossas questões, mais elevados estamos. Os espíritos puros, é muito difícil, por isso que nós não acreditamos, né? A doutrina espírita não acredita no anjo caído, né? Porque o anjo caído, na verdade, se ele é anjo, ele chegou a um nível de perfeição que é quase impossível ele decair. Porque quando nós chegamos num nível de consciência, nós só fazemos o bem. Quando nós ascendemos, nós deixamos de pensar em nós, não somos mais egoístas, pensamos no todo, pensamos no equilíbrio geral, e não é à toa que Jesus, lá do seu pedestal, desceu até um plano físico, tá? 1000 anos levou de tempo da Terra
para que o Espírito de Jesus pudesse retornar da sua morada e habitar em um corpo material. A energia de Jesus era tão grande que ele purgava sangue pelos seus poros, porque o corpo quase que não suportava a energia de Jesus. Agora, por qual razão Jesus desceu do seu pedestal para habitar uma lama, que era o tempo onde ele viveu, né? Há 2000 anos atrás. Muita violência, muita inveja, poder, guerras. Ou seja, Jesus desceu na lama por amor, por entender esse sentido maior da vida. Então, quando o espírito chega nesse nível, muito difícil ele decair. A força em equilíbrio, ou seja, transformar o orgulho em humildade, o ódio e o ressentimento em perdão, porque o que é ódio e ressentimento? São as amarras que nós levamos conosco, ou seja, o veneno que nós tomamos quando achamos, né, que estamos envenenando tudo. Né? O ódio está em nós, está no nosso coração. E o ressentimento e o ódio, eles são amarras que nos prendem a sentimentos negativos, a raiva, tudo essa energia pesada. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Perdoar. O perdão é desfazer os nós. Desfazer os nós que nós mesmos atamos. Né? Quando a gente 10 anos passou de alguma situação que aconteceu com o irmão lá, e nós ainda lembramos com dor, com mágoa, com ressentimento daquele acontecimento. Talvez o irmão nem lembre mais que nos feriu, e nós carregando esta mágoa. O que a gente está fazendo? Carregando a pedra que nós mesmos amarramos ao nosso redor. O peso está em nós, não no outro. Por isso, quando se trata de reforma íntima, se trata de investigar a si mesmo. O que nos incomoda? Quando a gente vê um defeito alheio, né? Porque a gente, nesse nível de consciência que estamos, adora fazer isso, né? Ou seja, ao invés de ver uma qualidade no outro, o que destaca aos nossos olhos é o defeito alheio. Como diz o Evangelho, a gente enxerga o cisco no olho do irmão, mas não consegue enxergar a trave no nosso. E o que acontece quando a gente destaca a negatividade do outro? Nós atraímos exatamente aquele sentimento do irmão para nós. Segundo os psicólogos atuais, quando a gente enxerga o defeito alheio, na verdade, nós estamos nos enxergando no defeito do outro. Então, quando alguma coisa ruim de alguém nos chama muito a atenção, é porque essa coisa ruim está em nós. Então, é um reflexo, né, que nos incomoda. Eu me irrito muito com o que o irmão faz lá. Né? Talvez essa irritabilidade seja... Tu está enxergando exatamente a tua condição do irmão. Isso pode te irritar. Vigilância interna. Administre os seus conflitos. Eles são inerentes à natureza humana. Liberte-se da queixa pessimista. Isso é uma dica, né? Reaja à depressão trabalhando. Evite a acomodação preguiçosa. Nunca ceda espaço à hora vazia, quase que se preenche de tédio e perturbação. Resiliência. Confie nos seus valores. Se errar, repita a ação. Se acertar, siga adiante. O despertar, na verdade, é como acordar de um sono, né? A letargia da acomodação. Quando a gente desperta, a gente consegue ver o horizonte, ver que tudo que está nuviado na nossa frente
ela começa a ter se dissipar, ou seja, a treva começa a se dissipar. Quando a gente percebe que este exercício é nosso. Então, o mundo não é mais o errado. As coisas não são mais as erradas. As pessoas não são mais as erradas. Porque, assim como elas, eu também erro. Então, a visão de mundo é outra. Ou seja, a gente se torna mais leve, acaba aceitando as coisas que não pode modificar, como a oração da serenidade, né? E modificando aquelas que a gente consegue, que a nossa mão alcança. E isso está bem no momento. Né? Porque às vezes a gente tem uma ansiedade de mudar as coisas, de resolver o problema do mundo, matar a fome do mundo, mas não consegue, talvez, resolver as questões do nosso lar, né? Da nossa casa. A heteronomia seria quando a gente resolve fazer as coisas certas através de uma lei. Então, lá, Moisés, por exemplo, né, conduziu aquele povo lá, quando o irmão falou, né, no início, através dessa heteronomia, ou seja, impôs alguma coisa e, por medo, por interesse daquele povo, eles então se moldaram. E o que é autonomia? É o despertar da consciência. É quando nós fazemos o que é certo, por simplesmente compreender que isso é certo. Porque a lei está compreendida para nós. Então, nós não precisamos mais de leis pautadas, de imposições, de medo, porque as nossas ações serão pautadas na lei que está dentro de nós. Essa é a diferença do saber e do ser. Sabemos muita coisa, mas talvez sejamos muito poucos ainda. Então, quando nós despertar, nós viveremos como os espíritos puros, vivem como a sua própria essência, exatamente como são, integralmente. Esse era o meu recado de hoje, muito obrigado, e que os irmãos possam ir para os seus lares muito melhores de quando aqui chegaram. Muito obrigado.